eu fico meio perdido nesse outro computador, tá? Ok, o Saman tá dizendo aqui que tá sem câmera, mas tá ligadíssimo, bacana. Então, Wesley, se você puder gravar pra gente, tá bom? Thalita, avisa o Wesley para ver se ele grava pra gente, ver se é possível. Tô vendo o Mosquitinho daqui. Oi, Mosquitinho. Que bom. Bem-vindos, todos bem-vindos, irmãos. Hoje eu vou fazer uma oração pra gente começar. Feliz aí. Se você puder manter a câmera aberta, é uma alegria para mim, é bom que dá uma interação. Se você não quiser, também não tem problema algum, tá bom? Deixa eu orar com vocês. Vamos orar juntos, irmãos, para que Deus possa falar conosco aqui através desse evangelho maravilhoso que é o evangelho de João. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todas essas pessoas que já estão conectadas aqui conosco, por todos esses irmãos que estão interessados em aprender um pouco mais da sua palavra. Eu acho isso muito, muito tremendo. Aumenta-nos a fome, meu Deus, aumenta-nos a fome das coisas espirituais, aumenta-nos a fome das coisas divinas. Ó, Espírito Santo, como nós precisamos disso. Aumenta-nos as coisas, aumenta-nos a fome das coisas espirituais, das coisas divinas. Eu oro agora por aqueles que estão frios espiritualmente. Eu oro para que uma chama ardente, Senhor, venha incendiar o coração deles. Meu Pai, aqueles que estão desanimados para orar, aqueles que estão sem inspiração para te buscar. A minha oração nesse momento, Senhor, é que eles sejam trazidos de volta à paixão com Jesus. Nós te pedimos, ó Senhor, que haja um queimar no coração desses irmãos e que eles possam ouvir a voz do seu Espírito, Senhor, e não se esquecer de ti em momento algum. Ó, bendito seja o seu nome. Nós aguardamos a tua vinda, Senhor, não como quem se julga pronto, mas como quem se julga agraciado pela tua morte, pelo teu sangue, justificado, Senhor, pelo sangue de Cristo. Que todos possam ser abençoados nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. Então, irmãos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu não consigo visualizar daqui se a aula está sendo gravada. Então, Thalita, Wesley, me dá um ok para ver se a gente pode começar. Ok, já tô gravando, tem tempinho já. Ok, thank you, my friend. Muito obrigado. Queridos, então, nós vamos ficar com uma pequena pendência. Nós ficamos com a pequena pendência no Evangelho de Lucas, né? Aliás, de Marcos, que eu não falei algo que eu gostaria de ter falado, que é sobre a Semana da Paixão. Eu duvido que a gente consiga ter tempo hoje para voltar, né? E nós vamos ficar também com uma pequena deficiência no Evangelho de Lucas, que o pastor Wesley estava dando aula e ele adoeceu semana passada, ainda está meio adoentado. Então, infelizmente, o Evangelho de Lucas não vai ter a finalização devida. Mas nós vamos retomar isso, tanto o finalzinho de Marcos, quanto o desfecho do Evangelho de Lucas, né? Mas eu acredito que o Evangelho de Marcos foi muito bem trabalhado em 2 aulas. Sempre vai ficar detalhes assim que não foram mencionados, mas nós não vai faltar esforço da nossa parte para cobrir essa deficiência de conhecimento. Gente, falar do Evangelho de João, e aí hoje é a nossa última aula dos Evangelhos, né? Foram 2 aulas de Mateus, 2 aulas de Marcos, uma aula de Lucas, porque terça-feira passada não tivemos, e vai ser 2 aulas de João, porque hoje não tem aula de família nós encerramos semana passada. Então nós vamos estender hoje até às 9 horas com o Evangelho de João, e se não der tempo, a gente não tem problema, a gente vai até 9h10, 9h15. Então eu peço para você muita compreensão e paciência. Na verdade, acho que paciência eu nem tenho que pedir para você, acho que eu peço para Deus falar com você, porque esse evangelho é tão tremendo, há coisas tão tremendas aqui,
que se você estiver num lugar com concentração, né, sem outras atividades, esse tempo aí de 1h30 vai passar como se fosse 5 minutos. Porque, de fato, o Evangelho de João é muito extraordinário, é muito bom, tá? Então, uma vez que nós já oramos e já demos aí algumas informações, eu vou repetir, mas no final da aula eu aviso isso novamente. Quando nós encerrarmos o Evangelho de João, nós vamos continuar nesse mesmo link de reunião, porque vamos ter uma reunião com os líderes de células, tá? Muitas coisas que a gente tem que passar para os nossos líderes de células hoje. Então, obrigado você que consagrou, de fato, a sua noite de terça-feira, né, para as coisas do Senhor. Nós vamos ficar aqui juntos até por volta das 10 horas da noite. Irmãos, o Evangelho de João, existem muitas coisas assim importantíssimas, interessantíssimas no Evangelho de João. Algumas desses conhecimentos nós já tratamos em Mateus, já foi tratado em Mateus, eu já tratei quando falei de Marcos, né, do Evangelho de Marcos. Então eu quero me deter hoje, quando falar do Evangelho de João, eu quero me deter mais assim no que de fato a Bíblia está dizendo, né? Nós não vamos muito além do que a Bíblia diz em fatores sociais, geográficos, como eu mencionei isso no Evangelho de Marcos, tá? Então eu quero começar falando sobre a autoria desse livro magnífico, né? Que o autor desse livro é alguém que se identifica como o discípulo que Jesus amava, né? Então esse é o autor. Quem escreve este evangelho? Né? Esse evangelho que não faz parte dos evangelhos sinópticos, né? Ele é um evangelho totalmente diferente dos demais, né? Então, acredita-se que tanto Mateus quanto Lucas se inspirou em Marcos, nos escritos de Marcos, para também construir as suas próprias narrativas a respeito de Jesus. João não usa as histórias de Marcos, né? João vai ter a sua própria ótica, ele vai escrever o evangelho da sua própria perspectiva, né? Vocês sabem que esses 4 evangelhos são os únicos que entraram, né, no cânone, foram os únicos canonizados, né, que foram os únicos que foram reconhecidos, né, como inspirados. Existem outras narrativas a respeito de Jesus, mas nenhuma delas foram reconhecidas a não ser Mateus, Marcos, Lucas e João. E então, desses 4 evangelhos, né, desses 4 livros que se ocupam em falar sobre o que Jesus fez enquanto desenvolveu o seu ministério aqui conosco, né, com os homens, né, João é o único que tem uma perspectiva diferente. Ele vai contar muitas coisas que Mateus conta, que Lucas conta, que Marcos também. Obviamente se percebe que se fala de um mesmo Jesus, é óbvio, né? Mas João vai ter suas particularidades e nós vamos mencionar um pouquinho sobre essas particularidades daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero compartilhar algumas coisas importantes sobre essa autoria, né? Que é o discípulo que Jesus amava. Então, no Evangelho de João, você não vai encontrar a identificação do autor. Você não vai encontrar eu, João, apóstolo de Jesus, escrevi este evangelho para tal e tal finalidade. Você vai encontrar uma narrativa dizendo que quem escreveu esse evangelho é o discípulo que Jesus amava. Então, acompanha comigo esses 4 versículos aí, esses 5 versículos aí, onde o João, né, esse discípulo de Jesus, esse apóstolo de Jesus, fala sobre a autoria. Então está escrito assim, João capítulo 21, do 20 ao 24. Ele diz assim, então João está contando uma história, tá? Então ele diz, Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava. Então que discípulo é esse? É isso que a gente vai ver, tá? Então Pedro se vira, né? Ele tinha alguém atrás dele, e esse alguém é intitulado aqui como aquele a quem Jesus amava. Aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia. Então, quem era esse discípulo? Era aquele que tinha se reclinado, né, perto de Jesus durante a ceia e tinha perguntado, Senhor, quem o trairá? Então, Pedro pergunta a Jesus, Senhor, e quanto a ele?
Porque Jesus tinha acabado de falar, irmãos, para Pedro, sobre como Pedro haveria de morrer. E Pedro vira para Jesus e diz, Senhor, e quanto a esse discípulo aí? Esse discípulo a quem o Senhor ama, o que vai acontecer com ele? Então o Senhor responde, né? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Então aí tem uma reticências, porque eu tirei uma parte do versículo onde João faz uma explicação do que Jesus disse aí agora, né? E aí a continuação este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui. Então, este quem? Que discípulo é este? Os discípulos a quem Jesus amava, né? E o que esse discípulo a quem Jesus amava está fazendo? Ele está dando testemunho destes acontecimentos. Quais acontecimentos? Obviamente, dos que estão sendo descritos nesse livro. E que os registrou aqui. Aqui onde? No livro. E sabemos que o seu relato é fiel. Então, esses versículos aí são versículos que o autor desse evangelho, usa para identificar quem escreve. Então, ele diz que o relato, né, o seu relato é fiel, isso é muito tremendo, né? Então, o autor desse evangelho, que leva o nome do evangelho de João, diz que o seu relato é fiel e diz que quem relatou, quem é que dá testemunho destes acontecimentos, é um discípulo a quem Jesus amava. Bem, nós sabemos, somente por essa citação, que trata-se de João. Mas vamos pensar um pouquinho, tá? Então, primeiro, é importante nós termos em mente que havia 3 discípulos mais achegados de Jesus, não é? Que era Pedro, Tiago e João. Esse Tiago aí, né, que era mais achegado de Jesus, era o Tiago, irmão de João. Então a Bíblia menciona outros Tiagos, pelo menos 3 que são mais importantes, né? O Tiago, este irmão de João, que é filho de Zebedeu, assim como João, obviamente, são irmãos. Tem o Tiago Alfeu, que a Bíblia chama de o Tiago o menor, ou em algumas traduções coloca o Tiago o mais jovem. E tem o Tiago, que é o irmão de Jesus, né? Que foi líder da igreja e que é o possível autor, o mais considerável, né? O que é mais considerado que esse Tiago, irmão de Jesus, que não foi apóstolo, tenha sido o autor da carta de Tiago. Mas isso aí é outro assunto. Então, se a gente pensar que havia 3 discípulos que podem ser os discípulos que Jesus amava, né? Pode ser Pedro, pode ser Tiago, pode ser João. Então a gente precisa descartar alguns deles para poder entender que foi João. Então, primeiro, a gente conclui aí, a gente já percebe que o autor não pode ser Tiago, né? Porque Tiago morreu antes de João ter escrito o evangelho. Então, antes desse evangelho ter sido escrito. Então, em Atos 12:1 diz que, por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então, essa morte de Tiago, ela deve ter acontecido por essas informações, Herodes e tal, Herodes Agripa, né? Nós já vimos que Herodes é um título, não é um nome de uma pessoa, né? Então, por essas informações, nós entendemos que Tiago morreu por volta do ano 44 depois de Cristo, né? Então, a carta de João deve ter sido escrita em volta aí dos anos 70 depois de Cristo, 60 e alguma coisa. Essa data é sempre muito complicada de definir. Então, não pode ter sido Tiago, né? O discípulo que Jesus amava não pode ter sido Tiago, porque Tiago morreu, né? Então, ficamos com Pedro. Bem, o autor também não pode ser Pedro, né? Porque na narrativa que nós lemos, você vê esse discípulo que Jesus amava falando de Pedro como uma outra pessoa que não era o discípulo amado. E a gente vê também em João 13 essa narrativa dizendo assim, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este. Então Pedro era uma pessoa
e o discípulo a quem Jesus amava era outro, porque Pedro faz sinal a ele. Então, temos por desfecho de que aquele a quem Jesus amava e que também escreveu esse evangelho é o apóstolo João, né? Eu não sei se vocês conseguiram compreender que por eliminação, né, entre os 3 discípulos, que eram os mais íntimos de Jesus, portanto, o discípulo a quem Jesus amava deduz que seria um dos 3, né? Então, por eliminação, Tiago não poderia ser porque morreu, e Pedro não poderia ser porque nós temos aí uma conversa entre Pedro e o discípulo amado, né? Então, de fato, define-se que foi João. Então, eliminando Tiago e Pedro, não há dúvidas que o autor tenha sido o apóstolo João. Eu quero parar só um pouquinho, irmãos, porque eu acho que mais do que falar das questões históricas, é também a gente conseguir aplicar isso para nossas vidas. Hoje, meditando um pouco sobre essa verdade, né? Como João descreve a si mesmo como o discípulo a quem ele amava. Eu fiquei pensando muito nisso, muito nisso. Me emocionei, chorei. E por que eu fiquei pensando nisso? Porque eu acredito que nós estamos num momento, como igreja, no momento de pastoreio, de discipulado, que essa frase, ela precisa ser aplicada como verdade em todos os contextos. Então, eu quero ser um pouco mais claro. A questão aqui, irmãos, não é que Jesus amava mais a João, sabe? Eu não posso ver dessa maneira, mesmo porque vocês lembram que a mãe, né, de Tiago e de João, a Salomé, ela pede para Jesus para que os seus filhos assentassem, né, à sua direita e tal. E Jesus, obviamente, rejeita essa ideia. Então, não havia uma prioridade de Jesus sobre João, mas havia uma atitude de João para com Jesus de muito amor. Vocês percebem que, enquanto eles estavam na ceia, todo mundo estava nos seus devidos lugares. João estava reclinado no colo de Jesus, no seio de Jesus. E essa atitude de discípulo, né, que o João tinha com Jesus, de amar Jesus. Eu fico aplicando esse contexto para nós hoje, e eu fico pensando assim, nós estamos num momento, eu tenho visto tantas contestações, né? Eu me sinto, e aí eu falo como pastor, eu sei que essa gravação vai para o YouTube, não tem problema de outras pessoas ouvirem isso, mas eu me sinto num momento onde nós temos que ter tantos dedos naquilo que a gente fala, nós temos que explicar tantas vezes, porque às vezes somos tão mal interpretados, e eu percebo que às vezes as pessoas estão tão prontas para questionar tudo, às vezes até para nos acusar, e eu acho que todos nós que somos líderes, é uma impressão que eu tenho, todos nós que somos líderes, temos sentido falta dos discípulos que nos amam, né? Eu tenho discípulos maravilhosos que eu sei que me ama, e eles não precisam provar nada disso, porque somente pelos anos que nós andamos juntos, isso já é uma grande evidência. Mas então por que eu estaria dizendo isso? Porque eu acho que é tempo de nós evidenciarmos isso, sabe? Eu acho que é tempo que você que está me ouvindo aí evidencie mais amor com o seu líder de célula, com aquele que é o seu discipulador. Como evidenciar amor, pastor? Lembra das 5 linguagens de amor que foi ministrada lá na palavra, né, de família? Presenteie, gaste tempo, elogie, atos de serviço, né? Toque físico, que pode ser abraço, que pode ser um aperto de mão. Então, eu quero usar esse momento para fazer uma confissão, né, que a nossa igreja, não pense com relação a um ou ao outro, mas a nossa igreja, de forma geral, precisa ter mais discípulos a quem, né, Jesus amava, discípulos a quem o discipulador amava, né? Esse relacionamento, irmãos, que é muito profundo de amor. Nós sabemos muito bem quando um relacionamento está num nível de negócios, né? Então, eu tenho pessoas na minha vida que eu me relaciono no nível de negócios.
Eu tenho pessoas na minha vida que eu me relaciono no nível de ministério, né? Eu tenho pessoas na minha vida que eu me relaciono no nível familiar. Mas com quem eu me relaciono nesse nível de amor? De deitar no colo, de abraçar, de chorar junto, de quebrar as barreiras um dos outros, do que ele pensa de mim, do que ele vai pensar. Então, eu queria passar esse meu coração para vocês hoje. Nós precisamos ter na nossa igreja muitos Joãos, muitos discípulos que ultrapassam a barreira do necessário, né? Que não se relaciona apenas no necessário, que não se relaciona apenas nas reuniões, que não se relaciona apenas nos cultos. Nós precisamos, irmãos, ter muito mais Joãos. Ou, em nome de Jesus, nós precisamos ter muito mais Joãos na nossa igreja. Gente que se relaciona no nível do amor. Para de falar mal, para de criticar, para de reclamar. Com quem, não é? Você se relaciona, irmãos, nesse nível tão profundo de amor. Não é? Então, ultrapasse, eu te convido hoje, ultrapasse as barreiras das diferenças. Você deve ter diferença com seus líderes, mas e daí? E daí? Ultrapasse o nível das diferenças, ultrapasse o nível das feridas, ultrapasse o nível das queixas, ultrapasse. Não é? Eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha esposa, nós temos nossas diferenças como pai, como marido, como filhos, mas o meu amor por eles e o nosso tempo de amor ultrapassa essas diferenças. Por várias vezes nós temos diferenças, né? Mas essas diferenças ficam em segundo plano, porque nós temos um relacionamento que não é de negócios, irmãos, que não é de ministério, nós temos um relacionamento puro de amor. E este João, né, esse discípulo a quem Jesus amava, tinha esse relacionamento puro de amor. Então eu convido vocês para que nesses dias, por mais que nós estejamos aí em isolamento social, eu convido para que esses dias você consiga ver os seus discipuladores e os seus discípulos apenas pela ótica do amor. Não é? Este apóstolo João só conseguiu olhar pela ótica do amor. Então eu queria gastar esse tempo aí para deixar essa mensagem para vocês hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Passando um pouquinho adiante, né? Então, eu quero orar com você. Eu preciso parar aqui e orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Espírito Santo que tire de nós esta nuvem de gafanhotos, esta nuvem, Senhor, de cobranças, críticas, reclamações, caras feias, e que o Senhor nos mergulhe em um tempo de profundo amor, onde a gente apenas ama. Em nome de Jesus, quando nós perdemos um ente querido, ninguém se lembra das reclamações. Nós mergulhamos em amor, apenas na saudade. Não nos deixe viver o luto para evidenciar amor. Eu lhe peço nesse tempo, Senhor, que o Senhor mergulhe a nossa igreja inteira em um balde de amor. Em nome de Jesus, nos ajude a relacionarmos neste nível. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, este apóstolo João, né, que nos sobrou aí como o único autor, né, esse apóstolo João, ele é o filho de Zebedeu. Vamos passar algumas coisas aqui um pouco mais rápida, que talvez não seja tão importante assim. Mas há coisas interessantes. Então, este João, ele é o filho de Zebedeu e filho de Salomé, né? É o irmão mais novo de Tiago. Isso nós encontramos referências como essas na Bíblia, inclusive o nome da mãe de João, né? A Salomé. Possivelmente oriundo de uma família abastada. Então é bom pensar nisso. Porque Salomé é uma das mulheres, diz a Bíblia, em Marcos 15, né, 40 e 41, tem uma referência interessante, que fala sobre Salomé como uma das mulheres que participaram do ministério de Jesus. Então, muitas dessas mulheres sustentavam Jesus. E se sustentavam é porque eram esposas
de homens prósperos. Então, João era possivelmente um discípulo de família abastada, né? Ele deveria ter dinheiro, não era alguém sem recursos, né? Marcos 3,17 fala de João como filho do trovão. Isso é importante, irmãos, porque existe como é que eu falo? Uma tradição católica, assim, de imagem de João, que leva João por uma imagem mais efeminada, né? E, na verdade, a Bíblia fala que esse homem era como filho de trovão. Então, é comum nós vermos algumas interpretações dizendo que eram homens valentes, eram homens de personalidade forte. Paulo fala sobre ele, Gálatas 2,9, Paulo fala sobre João como alguém que adquiriu reputação de líder na igreja primitiva, né? Então, João era um líder na igreja primitiva. Ele foi exilado na ilha de Patmos, né? Também é uma referência a esse mesmo João. E é o autor, com um pequeno asteriscozinho aí, porque existem questionamentos. Quando nós vamos falar desses livros, a gente pode entrar mais profundo. Existem questionamentos, no entanto, nós reconhecemos que o autor deste quarto evangelho é também o autor de Apocalipse e é também o autor das 3 epístolas que levam o seu nome, né? Primeira, segunda e terceira epístola de João, né? Carta de João. Então, aí esse é o autor. O autor precisaria ser um judeu também que conhecesse, né? Que conhecesse os costumes judaicos, porque perceba que ele deixa esses rastros enquanto ele escreve. E aqui eu coloquei um versículo onde ele deixa essa evidência, né? Tudo que nós escrevemos, vocês sabem disso, é possível por uma escrita, é possível perceber detalhes do escritor, né? Detalhes, acho que minha imagem deu uma paradinha aí, mas é possível perceber detalhes, por exemplo, se o escritor é mulher ou é homem, se o escritor estava triste, estava alegre e tal, é possível perceber alguns detalhes assim. Eu acho que a minha imagem está travando, irmãos, mas o meu áudio está bem? Tá bom, obrigado. Vou liberar aqui a minha imagem do iPad e às vezes pode ficar melhor do que... Não sei se vocês vão conseguir. Tá bom. Então, olha o que o João escreve aqui. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então, por que João é considerado, ou melhor, por que esse autor é considerado um judeu? Porque ele sabia dos costumes, né? Por exemplo, que para comer a Páscoa, um judeu não poderia ter um contato com não judeu, com um gentio. Então, se ele tivesse contato, ele não poderia comer a Páscoa, porque isso tornaria o judeu impuro, né? Então, tinha que ser um judeu. O autor também precisaria ser conhecedor de detalhes da Palestina. Então, por exemplo, João 5,2, ele fala assim, ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda. Então, este autor conhece a Palestina, conhece Jerusalém. Eu não sei se você sabe, mas se você visitar Jerusalém hoje, você vai conhecer muitas dessas portas, né? Existe ainda a porta das ovelhas, tem uma porta lá que é a porta, me falha a memória aqui, mas é tipo a porta do lixo, né? Então ainda existe todos esses portões em Jerusalém. E o autor tinha esse conhecimento palestino e isso vai confirmando que era João, né? João era judeu, né? E esse autor também precisaria ter sido uma testemunha ocular da vida de Jesus. Nessa descrição do milagre, da transformação da água em vinho, que só João narra, ele conta detalhes. Por exemplo, ele diz assim, havia nesse lugar
6 jarros de pedra para a água. Então, como que saberia que tinha 6 jarros, né? São detalhes. O número de jarros, alguém que viu, alguém que testemunhou, né? Então, João foi uma testemunha ocular da vida de Jesus. João viu, né, tudo que Jesus fez. Então, esses textos aí são apenas evidências que comprovam que o Evangelho, que o quarto Evangelho da Bíblia, de fato, é um Evangelho escrito por João, né? Há um texto-chave, mudando de assunto agora, há um texto-chave em todo o Evangelho de João, que é João 20, versículo 30 e 31. Na verdade, o versículo 31 é o chave. Eu coloquei o 30 só para que você tenha um pouco do contexto, né? Diz assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros milagres. Esse texto é majestoso, né? Essa vida de Jesus foi algo muito, muito extraordinário. Então ele fez tantos milagres que não... vamos ler aqui literalmente, né? Muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Então, João deixa claro que muitos milagres não foram relatados no seu livro. Estes, porém, foram escritos para que... Por que João escreve esse evangelho? Para que vocês acreditem que Jesus é o Cristo. Então, eu não sei se vocês lembram de uma palavra que eu dei há um tempo atrás, no culto de domingo, que fala sobre isso, né? Levava esse tema, esse título, Jesus é o Cristo. Então, com essa frase, quando João diz, eu estou escrevendo para que vocês acreditem que Jesus é o Cristo, João estava dizendo, não precisa mais esperar o Messias, não precisa mais esperar o ungido de Deus, não precisa mais esperar aquele que haveria de vir, do qual se referiram os profetas, do qual se refere a lei de Moisés, né, do qual se refere todos os escritos sagrados. Não precisam mais esperar. Esse é o Messias, Jesus que viveu entre nós. Este é o ungido, este é o Messias, este é o Cristo, né? Esse é o significado da palavra Cristo, o ungido, o Messias, aquele que haveria de vir. Por que o João está dizendo isso? Porque João está escrevendo aos judeus cristãos espalhados por vários lugares, em um momento onde muitas doutrinas erradas surgiam, onde muitas pessoas difamavam, né, Jesus como sendo o Cristo. Então João está tendo este zelo de dizer, eu o vi, eu estive com ele, eu sou testemunha ocular, eu vi os seus milagres, milagres estes que, para serem escritos aqui, não haveria papel suficiente. E João diz, por ter visto, por tê-lo ouvido, por ter feito parte do seu ministério, eu afirmo, acreditem, Jesus é o Cristo. Então essa é a função do João. Ele diz, estes, porém, foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenham vida pelo seu nome. Por isso, nós sempre indicamos ao novo convertido que leia o Evangelho de João, né? Por que ler o Evangelho de João? Porque esse Evangelho, irmãos, é considerado por muitos como o livro mais profundo e mais espiritual da Bíblia. Nele, Cristo dá uma revelação mais completa de si mesmo e de Deus Pai, que não se encontra em nenhum dos evangelhos sinópticos. Então, o Evangelho de João é a revelação de Jesus. Você viram aí, você tem nos outros evangelhos a genealogia de Jesus, os outros autores têm uma outra abordagem. João, para descrever o nascimento de Jesus, ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A abordagem de João é uma abordagem de revelação, né? Todo o conteúdo de João é um conteúdo muitíssimo espiritual, muitíssimo espiritual. E eu quero colocar um pouco dessa espiritualidade para vocês aqui. Por exemplo, no Evangelho de João, nós vamos encontrar o maior número de vezes onde Jesus diz, eu sou. E não é uma coincidência, porque como foi que Deus se revela a Moisés, quando Moisés recebe o seu chamado, e diz assim, Moisés diz assim, eu vou dizer
qual é o seu nome, né? Eu vou dizer a eles que quem me enviou, e o Senhor diz, diga a eles que o eu sou te enviou. Então essa é uma terminologia usada pelo próprio Deus para se definir. E nós encontramos no Evangelho de João várias expressões. Eu coloquei algumas aqui, vamos passar por elas enquanto nós vamos nos apaixonando, né, por esse Evangelho. Então, em João 6,35, eu vou citar aqui, irmãos, acho que 12 ou 13 referências, onde Jesus diz, eu sou. Tá? Então, João 6,35, Jesus disse, eu sou o pão que dá vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então ele diz que eu sou o pão que dá vida. Não é? Essa expressão era muito significativa para os judeus, muito significativa, porque havia um pão, né, no propiciatório, porque do qual somente os sacerdotes poderiam comer, porque este maná vinha do céu, né? Olha outra citação aqui, eu vou chegar na citação do que cai do céu. João 6,48 diz novamente, eu sou o pão que dá vida. Então, o pão é um alimento típico de Israel, né? Um alimento básico de Israel. Talvez para o brasileiro, não sei, seria o arroz e o feijão, né? Mas então tem um significado muito pessoal para o povo a quem João está escrevendo, né? Então, eu sou o pão que dá vida, eu sou o pão que dá vida depois de João 6,48. Em João 6,51, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, porque os judeus sabiam muito bem que o que fez com que eles ficassem vivos por 40 anos foi o pão que caía do céu, que era o maná, né? que era como coentro, né? Era muito como folhinhas, né? Finas, né? Mas a Bíblia chama de pão. Então, quando Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, os judeus entendiam perfeitamente o que significava isso, né? Eu sou aquele que é capaz de mantê-los vivos, né? Eu sou aquele de quem o Senhor disse que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a sua palavra. Eu sou a palavra que vem do céu. Eu sou o pão que vem do céu. Isso para os judeus era muito fácil de compreender. E quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão é o meu corpo e eu darei o meu corpo para que o mundo possa ter vida. Perceba como Jesus, nesse relato do Evangelho de João, está falando de si mesmo, está revelando a si mesmo, né? aos seus seguidores. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Então a gente vê aqui mais uma revelação, Jesus dizendo, eu sou, né? Mas agora eu sou a luz do mundo. Quem me seguir nunca ficará na escuridão, mas terá luz, a luz que dá vida. Então Jesus agora se apresentando como o eu sou a luz. Depois em João 8,58 ele diz assim, Jesus respondeu, digo a verdade a vocês, antes de Abraão nascer, eu sou. Isto para os judeus foi a morte, né? Isso para os fariseus, os saduceus, os escribas, todos aqueles grupos dos quais nós já mencionamos no Evangelho de Marcos, né? Os grupos religiosos da época de Jesus. Isso aqui era um escândalo, porque como alguém pode dizer que era antes de Abraão? E ao dizer que era antes de Abraão, Jesus está dizendo que era maior do que Abraão. E quando ele dizia, antes de Abraão nascer, eu sou, os judeus estavam entendendo que ele estava se chamando de Deus, né? E os religiosos da época vão até contestar Jesus com relação a isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. João 10,7 diz, eu sou a porta das ovelhas, né? É por mim que as ovelhas devem passar para ter a vida eterna. Então, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou antes de Abraão, eu sou a porta. Então, o que Jesus está dizendo, irmãos? O que Jesus está fazendo? Ele está se revelando quem ele era. Ele mesmo está dizendo quem ele era. Nenhum outro livro da Bíblia nós encontramos a autorrevelação de Jesus quanto no Evangelho de João.
Então ele vai dizer, eu também sou a porta das ovelhas. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor, aquele pastor que dá a vida pelas ovelhas. Que lindo, irmãos. Essa é a autorrevelação, né, de Jesus. Sempre que você se sentir sem cuidado, sem alguém que te ampare, entenda o Jesus que nós servimos. Ele é, e ninguém mais é. Ele é o bom pastor. Ah, não, pastor, o fulano de tal é um pastor tão bom. Ah, o líder tal é um pastor tão bom. Não. O bom pastor é Jesus. Nós tentamos seguir esse modelo, né? Então, Jesus se auto-revelando, ele diz, eu sou o bom pastor. Depois ele diz, eu sou aquele que Deus escolheu, né? Ou seja, eu sou o escolhido, eu sou o ungido. Depois ele vai dizer, eu sou a ressurreição. Então, vai tentando anotar aí, eu sou o pão, eu sou antes de Abraão, eu sou a luz, eu sou a porta, né? Eu sou o ungido. Agora ele diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Não apenas tenho a vida, não apenas posso dar a vida, mas eu sou a vida. Portanto, irmãos, todos aqueles que estão em Cristo já passou da morte para a vida, porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Você já está salvo em Cristo Jesus, porque é impossível que alguém que esteja em Cristo seja condenado. Portanto, você já tem a vida eterna, né? Porque Jesus diz, eu sou, Ele é. Depois ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor? Tem razão, pois eu sou. Então ele também é o mestre, ele também é o Senhor, né? Portanto, a gente tem que aprender muito isso. A confissão de salvação não é apenas aceitar Jesus como meu Salvador, mas como meu Salvador e como meu Senhor. Há uma diferença muito grande nisso, muito grande. Ele é o meu Salvador desde que morreu na cruz do Calvário. Agora, ele só é o meu Senhor a partir do momento que eu faço a vontade dele. A minha vontade já não é mais tão interessante, né? Já não me importa tanto. É a vontade dele que importa. A partir desse momento, eu posso dizer que Jesus é o meu Senhor. Né? Depois de João 14,6, Jesus respondeu a ele, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, tente anotar, ele é o pão, ele é a porta, ele é a luz, ele é a ressurreição, ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é antes de Abraão, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E há um estudo bastante pertinente, porque quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus entendiam muito bem que ele falava do próprio tabernáculo, né? Onde havia o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então ele estava dizendo, eu sou o próprio tabernáculo. Ninguém vai ao santíssimo lugar, o lugar onde tem vida, se não for por mim, né? Então Jesus está se revelando. Depois ele vai dizer em João 15:1, eu sou a videira verdadeira, né? E aí, por fim, é o último versículo que eu selecionei, embora haja outros. Há algo importantíssimo aqui. Quando Jesus está sendo entregue, né, por Judas, e as pessoas perguntam quem é Jesus, né? Ele diz assim, quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, né? Quando Jesus responde, sou eu, essa expressão, tem versão que diz, eu sou, essa resposta de Jesus é algo impressionante, porque faz com que os soldados, né, da guarda herodiana, faz com que os soldados recuem e caiam. Jesus responde a mesma pergunta por 2 vezes. E nessa primeira vez aí, este eu sou de Jesus foi uma coisa tão, tão milagrosa, tão divina, tão celestial, que os discípulos, os soldados, né, herodianos, a guarda herodiana, caem por terra, literalmente elas caem, né, apenas com o fato de Jesus dizer, eu sou. Então a impressão que eu tenho é que Jesus, mais uma vez, se revela com essa expressão, eu sou, né, como o próprio Deus dizendo. E como um homem, irmãos, carnal, natural, pode aguentar de pé a expressão divina, né, a voz divina dizendo eu sou. Então os guardas ali não suportam essa expressão de Jesus. Isso é algo
algo tremendo. Outra coisa que a gente vai encontrar aqui é a revelação da divindade de Jesus, né? Então, também nesse evangelho, como em nenhum outro, nós encontramos as maiores expressões de Jesus como Deus. O que vocês sabem, irmãos, que nem todas as religiões cristãs admitem. Nem todas as religiões cristãs admitem que Jesus é Deus, né? Testemunhas de Jeová, por exemplo, é uma delas, que não acreditam que Jesus é Deus. Então, João 1:1, nós encontramos essa verdade, que diz assim: antes de existir qualquer outra coisa, a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A minha câmera não está legal. Mas vamos lá. Então a palavra era Deus, né? Então se a palavra é Jesus e se a palavra é Deus, Jesus é Deus, né? Qualquer outra versão e tradução, irmãos, como a Bíblia das Testemunhas de Jeová, qualquer outra versão que você encontrar, não é coerente com a tradução, tá? Do grego, não é coerente. A maioria dos tradutores são unânimes em dizer que essa é a tradução correta. Jesus era Deus, né? Então, João 10:30, nós também encontramos outra revelação, né? Jesus revelando a sua paternidade. O Pai e eu somos um. Então vocês saberão e compreenderão que o Pai está em mim e eu nele. Então, se você quiser anotar essas referências, são importantes numa situação onde alguém te questione se Jesus é ou não é Deus, né? Então, repetindo, João 1, versículo 1, mas também João 10, versículo 30. E João 12, 45, ele diz assim, Jesus diz: quem me vê está, na realidade, vendo aquele que me enviou. Não é? Então, é mais uma alusão que Jesus faz a Deus como seu Pai, né? E dizendo que quem o vê também o vê ao próprio Pai. E ainda mais uma referência, João 14, do 7 ao 10, essa é uma referência interessante, que diz assim: se vocês realmente me conhecessem, então conheceria também meu Pai. Então Jesus é a perfeita revelação do Pai, né? De agora em diante, vocês o conhecem, pois já o viram. Aí Filipe pergunta: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Filipe faz essa pergunta para Jesus. E Jesus responde com uma certa decepção. Ele diz assim: já faz tanto tempo que estou com vocês e vocês ainda não me conhecem, Filipe. E você ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu também o Pai, né? Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não vêm de mim. O Pai que vive em mim está fazendo suas próprias obras. Lindo isso, né, irmãos? Então, as obras que Jesus estava fazendo não eram as suas próprias obras, eram as obras do Pai que vivia nele. Então, João 14, do 7 ao 10, é uma linda história para que a gente entenda que Jesus e Deus Pai são a mesma pessoa, né? E aí, nós também temos no Evangelho de João, como a gente estava falando, né, este é um dos livros mais profundos da Bíblia, considerados por alguns estudiosos, e é um dos livros de maior revelação da pessoa de Jesus, da pessoa do Pai e também da pessoa do Espírito Santo. Jesus fala algumas coisas sobre o Espírito Santo muito importante, né? João 14, 26, ele diz assim: mas o auxiliador, que é o Espírito Santo, e que o Pai vai mandar em meu nome, vai ensinar tudo a vocês. Ele vai lembrar a vocês tudo o que eu já lhes disse. Então tem 3 palavras em negrito aí, neste versículo, que são muito importantes quando se trata de entendermos quem é o Espírito Santo. Então, ele está na função de auxiliador. Ele é o auxílio contra o pecado, ele é o auxílio para nos ajudar a orar,
ele é o auxílio para vencermos o diabo, ele é o auxílio para vencermos as tentações, ele é o auxílio para vencermos a carne, ele é o auxiliador, ele é o auxiliador. Não há nenhuma vitória espiritual se não for com o auxílio do Espírito Santo. Depois, Jesus diz que, além de ser o auxiliador, ele iria nos ensinar. Então, por que Paulo sabe dizer tantas coisas tremendas se Paulo não andou com Jesus? Porque o auxiliador e mestre Espírito Santo também lhe ensinou. A Bíblia fala, aliás, que nós temos essa unção do Santo sobre nós, né? Que é o próprio Espírito Santo que nos ensina. Ele nos ensina em tudo. Aquilo que diz respeito à Bíblia, o nosso bom comportamento. Então existem coisas que talvez você pode perguntar, eu devo ou não devo fazer? Nós temos o Espírito Santo como aquele que nos ensina, né? E depois Jesus diz que ele também tem a função de lembrar. Lembrar o quê? Lembrar, né, nos lembrar de tudo o que Jesus já nos disse. Então, essa lembrança, eu não acredito que seja uma lembrança como memória, como algo que decora. Não. Mas essa lembrança, ela vem como uma revelação mesmo. Ela vem como um momento profético que nós, como cristãos, podemos ter, né? Então, às vezes, diante de uma situação, ou às vezes, diante de uma oração, você vai, vou contar um testemunho, ou não é um testemunho, vou simular um contexto que é muito comum e você deve se identificar comigo. Às vezes, quando nós estamos orando por algo, nos vêm palavras, nos vêm trechos das escrituras sagradas e a gente usa esses trechos. Então, trechos que nós nem estávamos pensando neles, trechos que nós nem lemos na semana ou naquele dia, mas o Espírito Santo nos traz esses trechos, né, da palavra de Deus como arma para a nossa oração, como conteúdo para a nossa oração. Então, eu acredito que esse tipo de lembrança é o Espírito Santo quem está fazendo conosco, né? Então, Jesus está nesse evangelho dizendo quem é o Espírito Santo. Ele é o seu auxiliador, ele é aquele que te ensina e ele é aquele que te lembra de todos os princípios que Jesus ensinou, né? Então, eu não conheço a Bíblia, tudo bem, teologia é muito bom, você deve estudar, os estudos da igreja são muito bons, mas nada é tão completo para o seu conhecimento e a sua edificação quanto os seus devocionais diários, quanto os seus TSDs, né, o seu tempo a sós com Deus. Nada é tão completo. Se você ama a Bíblia, se você ama a Jesus, automaticamente você tem que amar a palavra dele. E se você os ama, né, você precisa gastar esse tempo para ler e entender. E o Espírito Santo vai te ensinar e vai te lembrar de tudo aquilo que você está lendo, tá? Então, se há pessoas que me ouvem nesse momento, que são amantes de Jesus, que amam Jesus, é impossível que você não seja apaixonado pela Bíblia. É impossível, porque a Bíblia revela a pessoa de Jesus, né? E o Espírito Santo se move pela Bíblia. Como assim? Ele se move te lembrando das palavras de Jesus, te lembrando das Escrituras. Então é impossível, irmãos, alguém ser um cristão autêntico sem ter um relacionamento profundo com a Bíblia. É impossível, é impossível, né? É esse relacionamento profundo, irmãos, que eu me referi no domingo passado como nossas raízes, né? Nossa, por que tudo na vida de Davi dava certo? A Bíblia fala, né, que tudo que Davi fazia dava certo. Por quê? Porque as raízes de Davi eram muito profundas. É ele que diz sobre o seu relacionamento, sobre o quanto ele amava a palavra, né? Os salmos, muitos salmos de Davi estão repletos de referência sobre como ele se relacionava com a palavra. Josué também vai ter esse testemunho, né? Quando ele diz, quando Deus fala para ele, medita nessa palavra de dia e de noite, para que você tenha sucesso em todos os seus caminhos, né? Então, o meditar na palavra é algo que nós fazemos sozinhos. Assim como ninguém nos vê meditando, ninguém vê as raízes da árvore, né? Então, assim como ninguém vê as raízes de uma árvore, também ninguém te vê meditando.
né? Assim como ninguém vê as profundidades das raízes de uma árvore, ninguém vê o tempo que você gasta meditando na palavra, não é? Mas da mesma forma como as pessoas comem dos frutos de uma árvore saudável, da mesma forma como uma pessoa pode ver os frutos de uma árvore saudável, sem nem imaginar quão profundo estão as raízes, as pessoas vão ver os seus frutos, né? Sem nem imaginar o quanto tempo você passou no seu dia de hoje aprofundando raízes, né? Glória a Deus. Isso para mim é muito, muito precioso, muito precioso. Né? Samantha está dizendo aqui, Paulo aprendeu também com o próprio Jesus. Verdade, verdade. Né? Paulo tem uma experiência magnífica, porque por alguma razão Paulo não teve apenas a conversão do Espírito Santo, né? Ele viu Jesus. Aliás, essa é uma das razões que dá a Paulo o direito de se chamar apóstolo, né? Porque esse título de apóstolo, né, foi muitas vezes questionado por algumas pessoas, né? O título de apóstolo para Paulo. Ok, então vamos continuar aqui. Essa revelação ainda de Jesus sobre o Espírito Santo, né, que João descreve. João 16:13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês para toda a verdade. Ele não vai falar por si mesmo, ele vai ensinar o que ouviu e vai falar sobre coisas que ainda vão acontecer. Então, olha essa expressão, ele não vai falar por si mesmo. O que essa expressão significa? Significa que o Espírito Santo não tem uma autonomia própria como uma pessoa distinta do próprio Jesus ou distinta do próprio Deus, não é? Eles falam em comum, não é? Eles ensinam. O que um ensina, o outro ensina, porque são três pessoas. É um Deus existente, tá certo, é um Deus existente em três pessoas, né? E esse Espírito Santo, então, tem a função de guiar-nos a toda a verdade. Hoje, nós estamos aqui, irmãos, e só podemos conhecer a verdade se o Espírito Santo nos mostrar, né? Somente se o Espírito Santo nos mostrar, porque é ele que nos conduz à verdade. Então, sempre que você tiver suas dúvidas, seus questionamentos, ore para que o Espírito Santo te mostre a verdade, né? Ele pode mostrar por uma revelação, ele pode mostrar, eu creio muito nisso, né? O conhecimento que Deus deu a alguém, ele não precisa dar a você, ele pode te levar a acessar tal conhecimento que já foi dado, né, por aquilo que já foi escrito, por livros e assim por diante. Tá? E, por fim, João 20, versículo 22, Jesus aqui já ressurreto, né, esse texto de João 20 já fala depois que Jesus foi ressuscitado, ele diz assim, ele faz o seguinte, né, tá escrito sobre ele. Depois de ter dito isso, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo completa essa obra de Jesus. Né? Ele continua agindo sobre nós. E aí depois, irmãos, a gente tem também algo também de revelação da pessoa de Jesus, que é a revelação da sua própria comissão. Tá? Então, por exemplo, só no capítulo 5, nós temos aí seis citações da evidência de que Jesus tinha uma comissão divina. Ou seja, da evidência de que Jesus tinha sido enviado pelo Pai. Né? Então ele diz, quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Quem ouve o que eu digo e acredita naquele que me enviou. Né? O meu julgamento é justo, porque não quero agradar a mim mesmo, mas agradar aquele que me enviou. Então, todos só nesse capítulo 5 aí, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 citações onde Jesus está revelando a sua própria comissão como uma comissão divina. Né? Então, isso é importante, porque tenha em mente de que João estava escrevendo para comunidades judaicas espalhadas em vários cantos, né, por vários lugares, que estavam enfrentando oposições
doutrinárias, oposições religiosas, que diziam que Jesus não era o Cristo, que diziam que Jesus não era enviado do Pai, né? Então João está fazendo questão de escrever aquilo que Jesus disse. E Jesus, na memória de João, né, Jesus disse várias vezes que foi o Pai que lhe enviou, foi o Pai que lhe enviou, foi o Pai que lhe enviou, foi o Pai. Então João está fazendo questão de relatar tais questões, né? Depois a gente vai encontrar algo que nós vamos passar aqui muito rapidamente, que também é um detalhe muito lindo, que João tem assim o cuidado de descrever várias citações de Jesus com respeito de Deus como Pai. O que para os judeus não era a revelação que eles tinham de Deus. Os judeus não viam Deus como um pai, né? Essa imagem, né, de adoção, né, de ser o paizinho querido, é Jesus quem revela isso para os seus seguidores. Então a gente vai encontrar no Evangelho de João, olha só o que eu separei aí, existem outras situações, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 referências, onde Jesus fala sobre Deus como Pai espiritual, como um Pai doador de vida, como um Pai que traz a mensagem, como um Pai que é maior do que todos, né? como um Pai, né, que é o Senhor das suas obras, né? Como um Pai que está dentro do nosso interior, né? Eu virei com o meu Pai e farei morada, né, em vós, é o que Jesus diz, como um Pai eterno, como um Pai santo, como um Pai justo. Então, qual que é a imagem que você tem de Pai? Esses dias alguém me perguntou assim, será que Deus é legal? Será que Deus é gente boa? Será que quando nós encontrarmos com Ele, como é que vai ser isso? Então, irmãos, eu acredito o seguinte, que não tem como, né, Deus não ser legal, Deus não ser gente boa. Porque quando Jesus revela a paternidade de Deus, ele não revela essa paternidade como aquele pai que vai corrigir, que vai castigar o tempo inteiro. Não, sim, é verdade. Existem citações bíblicas onde coloca Deus como esse pai que de fato corrige, né? Que disciplina. No entanto, Jesus se preocupa muito em revelar Deus como pai. Né, como pai. Como pai perfeito. Aquele pai que você idealiza, né, como pai que abraça, que aconselha. Quem aqui, eu tenho uma coisa que é engraçada, que eu vejo muito na Rubisleia, né? A Rubisleia, por alguma razão, ela tem a mãe dela como muito referencial. Então, sempre que ela está angustiada, ela fala assim, ai, que vontade de estar com a minha mãe. Ai, que vontade de ser cuidada pela minha mãe, né? Então, esse referencial que ela tem, paternal na mãe, sem entrar nas questões psicológicas aí, sobre isso, é algo que nós podemos aplicar a Deus, né? Ele é esse pai. Quando eu estou angustiado, eu quero estar com ele. É isso que o João está dizendo, né? Venha para o Pai, porque ele é um pai que te recebe quando você estiver perdido, que te vê de longe quando você estiver distante, né? Que não te acusa por aquilo que você perdeu. Eu estou aqui fazendo menção à parábola do filho pródigo, né? Então, eu oro hoje por você, em nome de Jesus, para que se você tiver alguma visão errada da paternidade, né? Talvez pela forma como você foi criado, né? Alguém me disse esses dias, eu não me lembro quem foi, alguém me disse que não teve pai, não me lembro agora, mas se você tiver alguma dificuldade com essa imagem paternal, eu oro hoje em nome de Jesus para que você possa entender o quanto o nosso Deus é Pai e você pode acessá-lo, né? Todas as vezes você pode acessá-lo. Bem, vamos caminhando aqui para a parte final da nossa aula, né? Não estou finalizando, mas já estamos entrando na reta final. Alguns discursos e conversas encontradas somente em João. Então eu quero mencionar isso aqui. E se alguém quiser falar alguma coisa,
por favor, você tem liberdade aí para ir no chat. Eu estou ligado aqui no chat. O pastor Wesley também está me ajudando. Então, se você for no chat e disser que quer falar, você pode falar, tá? Então, essas partes aí são bem interessantes e talvez vocês queiram interagir. Então, algumas conversas que só João menciona, tá? Então, nenhum outro evangelho, nenhum outro escritor vai mencionar, por exemplo, a conversa que Nicodemos teve com Jesus, né? Esse mestre da lei, né? Que Nicodemos era. A Bíblia fala que Nicodemos vai encontrar com Jesus em um horário onde Jesus não estava tão ocupado assim, né? À noite. E Nicodemos vai conversar sobre Jesus, né? Vai querer entender, então, quem é Jesus. E um ponto, nós não vamos falar de todas essa conversa, porque eu quero mencionar algumas outras aí, mas um ponto que ficou muito marcado da conversa de Jesus com Nicodemos é o versículo 5. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, digo-lhe a verdade. Se uma pessoa não nascer da água e do Espírito, ela não pode entrar no reino de Deus. Eu quero te fazer olhar para esse texto com um olhar um pouco diferente. Entenda que Jesus não era um escriba. Entenda que Jesus não era um mestre da lei. Jesus não estudou a lei para ser um escriba, né? Nós vamos até ver um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente. Então, eu quero que você imagine esse cenário, porque nós estamos aí falando de um mestre, né? Vamos pensar nos dias de hoje. Nós estamos falando de alguém com pós-doutorado na lei judaica, indo consultar Jesus, que era alguém que teria aí o ensino médio, vamos dizer assim, né? E esse pós-doutor está perguntando algumas coisas para Jesus. Uma das coisas que Nicodemos diz é: como assim um homem pode nascer de novo, né? Jesus dá essa lição para Nicodemos sobre nascer de novo. E aí ele diz: como alguém adulto, um homem, pode voltar de novo para o ventre da sua mãe? Pensa, irmãos, um pós-graduado na lei judaica faz uma pergunta como essa para Jesus. E Jesus diz: não, Nicodemos. Na verdade, todos precisam nascer da água e do Espírito. A água aqui aponta para o batismo, mas também aponta principalmente para a palavra, né? O que nos lava simbolicamente na Bíblia é a palavra, é o ensino que recebemos. Então, Jesus está dizendo, se uma pessoa não nascer da palavra e do Espírito, ela não pode entrar no reino de Deus, né? Então, o que seria nascer da palavra? Bem, irmãos, existem dois polos, né? O mundo e a palavra. Então, o mundo tem seus valores, o mundo tem os seus conceitos, o mundo tem as suas verdades, né? Ou seja, a gente não pode dizer mentiras. E a palavra tem os seus valores, tem os seus conceitos, tem as suas verdades. É muito fácil nós percebermos aquele que não nasceu da água, né? Que não nasceu da palavra, porque ele está totalmente tomado pelos valores do mundo. Então, por isso é tão difícil falar de assuntos espirituais para aqueles que não nasceram da palavra ainda, para aqueles que não nasceram da água. É muito difícil falar sobre dízimos, é muito difícil falar sobre perdão para quem não nasceu da água, é muito difícil falar sobre oração, sobre jejum, é muito difícil. Por quê? Porque essas pessoas estão nos padrões do mundo. E Jesus disse, olha, se uma pessoa não nasce da palavra, se as pessoas não nascem da água, né, e nem do Espírito, ela não pode entrar no reino de Deus. Né? E esse nascimento do Espírito, irmãos, de uma certa forma, simplesmente quando o Espírito passa a morar em nós. Né? Mas, mais do que isso, é a ativação do nosso Espírito para sentir Deus, para nos comunicar com Deus, para termos acesso às coisas espirituais. Né? É o novo nascimento e a regeneração do meu ser. Né? É o que Jesus está dizendo. Então, há uma teologia muito profunda na conversa de Jesus com Nicodemos. Aliás, todas as conversas que nós veremos aqui, Jesus está falando de uma teologia muito profunda. Tá? Então, a conversa de Jesus com Nicodemos, só o Evangelho de João fala sobre isso. A conversa, eu vou pedir uma ajuda, acho que minha esposa está me escutando.
para ela trazer um copo d'água para mim aqui, por favor, que eu estou com a boca seca. Esqueci de me organizar, me perdoe. Então, João 4, versículo 14, né, fala da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Essa conversa, irmãos, é muito tremenda. Tem muita teologia aqui, tem muitas coisas lindas aqui. Eu separei 2 versículos, né? João 4, 14, que Jesus diz assim: mas aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Obrigado. Thank you. Então, mas aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. A água que eu dou se tornará numa fonte de água viva dentro dele. Ela lhe dará a vida eterna. Então, o que Jesus está falando para essa mulher, irmãos, ele não tinha falado para ninguém, né? Glória a Deus. Devem ter escutado o meu glute aí, né? Então, pensa um pouquinho nesse texto, quando Jesus diz: eu tenho uma água para dar, que aquele que beber nunca mais terá sede. E sabe o que eu percebo, irmãos, sem ser muito teológico, mas ser muito prático? Eu percebo que nós, como cristãos, nos apegamos muito a rituais, sabe? Nós gostamos das músicas, nós gostamos de estar congregando. Isso é importante, né? Estarmos em reunião, nós gostamos de dançar, nós gostamos de cantar, nós gostamos muito dos rituais, nós gostamos do nosso linguajar, né? Ai, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Nós gostamos muito desses rituais, mas nós vamos muito pouco para a água. Eu volto a bater na tecla assim daquele tempo onde você não está com ninguém, você só está com o Espírito Santo e você diz: eu vim beber, né? Oh, aleluia. Momentos você pode trancar no quarto e dizer: eu estou aqui, Espírito Santo, eu vim beber da água que mata toda a minha sede, né? Então, onde o medo paralisa, onde as dúvidas cessam, onde a angústia some, onde os temores se apagam, né? E onde você pode, de fato, desfrutar dessa água, né? Que mata a sede do nosso homem interior. Eu penso muito nisso. E qual o grande problema, irmãos, quando nós não matamos a sede na fonte certa? Todos nós temos uma sede, todos nós. Nós temos vontade. Às vezes você tem sede de algo que você não sabe discernir, né? Mas nós, às vezes, queremos matar a nossa sede no trabalho, nos estudos seculares, no sexo e tantas outras coisas, né? Quando, na verdade, a fonte correta é o Espírito. A fonte correta é o próprio Cristo, né? Então, não perca tanto tempo correndo atrás de tantas coisas para matar a tua sede. Há um lugar apenas que mata a sua sede, é o Espírito, não é? Mas, pastor, Jesus está dizendo que é Ele. Ora, irmão, já vimos aqui que não há diferenciação nisso, né? E também em João 4, 23, há uma outra revelação teológica aqui, nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ele diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai, de modo espiritual e verdadeiro. São esses os adoradores que o Pai procura. Então, essa adoração, né? Perceba, irmãos, que Deus procura por adoradores. Deus não procura por ativistas, né? Aqui fazendo uma menção a pessoas que correm, fazem a obra. Isso tudo é importante, mas não se esqueçam que a sua principal identidade é a adoração e nada mais do que isso, né? Essa é a sua principal identidade, é a adoração. Então, o que você é como cristão? Eu sou um pregador, eu sou um cantor, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. A nossa principal identidade deve ser adorador. Se você não é um adorador, eu tenho certeza que você não vai ser um bom líder, que você não vai ser um bom pastor, que você não vai ser um bom mestre, não vai ser um bom evangelista. A sua principal identidade deve ser, primeiramente, um adorador. E que tipo de adorador? Um adorador totalmente espiritual e verdadeiro, que vive na verdade e que vive no Espírito, né? Aleluia, glória a Deus por isso. Bem, minha câmera está travada aqui,
Vê se vocês conseguem acompanhar pela câmera do iPad, né? Eu estou com duas câmeras. A câmera da qual eu estou usando no dispositivo está com falhas. Mas do iPad, eu pelo menos estou me enxergando aí. Acho que você consegue também fazer assim. Aí depois tem outro discurso, que é um discurso que Jesus faz aos judeus na festa dos tabernáculos, que nenhum outro evangelho menciona. Eu separei esse discurso, primeiro por ser o único, né? Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas fala sobre esse discurso. E segundo, porque a gente descobre algo interessante. Olha o que os judeus, admirados, dizem a Jesus. Eles dizem assim, ou dizem sobre ele, né? Como é que este homem sabe tanto se ele nunca estudou? Eu profetizo isso na vida dos nossos líderes, dos nossos cristãos, dos nossos irmãos. Essa admiração, né, que os judeus têm sobre Jesus. Como é que este homem sabe tanto se ele nunca estudou? Aí Jesus responde, olha, o que eu sei não vem de mim. O que eu sei vem daquele que me enviou. Vamos ler literalmente? As coisas que ensino não vêm de mim. O que eu ensino vem daquele que me enviou. Irmãos, eu tenho comigo uma verdade que é assim. Quando nós ministramos, nós sempre ministramos daquilo que está em nós para alguém. Mas nós só alcançamos alguém se a fonte for adequada. Ou nós alcançamos a pessoa que nos escuta no mesmo nível, né, da nossa fonte. Por exemplo, se o que eu estou passando é intelectual, é apenas intelectual, então eu vou edificar o intelecto da pessoa, eu vou tocar no intelecto da pessoa. Se aquilo que eu estou passando é emoção, é emocional, é alma, então eu vou tocar nas emoções das pessoas. Mas se aquilo que eu estou passando é espírito, é espiritual, eu vou ativar o espírito das pessoas. Então o intelecto ativa o intelecto, o emocional ativa o emocional, mas nada pode ativar o seu espiritual se a fonte da mensagem também não for espiritual. Então Jesus diz, as coisas que eu ensino não vêm de mim. Não vêm de mim. Não vêm de mim como homem. As coisas que eu ensino vêm daquele que me enviou. Por que vocês estão tão admirados? Porque aquele que me enviou está ativando em vocês o seu espírito. Porque as coisas que eu ensino é espiritual. Ele termina o texto dizendo, quem ensina as suas próprias ideias quer glórias para si mesmo. Porém, aquele que procura a glória de quem o enviou fala a verdade e não engana ninguém. Né? Então, os ensinos de Jesus eram totalmente ensinamentos dados, não é, por aquele que tinha enviado, que nós já vimos, que é o Pai. Aleluia, que lindo, que tremendo. Bem, aí depois nós temos algumas parábolas, né? Então nós, depois de vermos as conversas, os diálogos que Jesus teve, que apenas João narra, né? Que foi com Nicodemos, com a samaritana, com os judeus na festa dos tabernáculos, nós encontramos algumas parábolas que só o Evangelho de João também vai narrar, que é a parábola do bom pastor, né? Onde o texto-chave, no versículo-chave dessa parábola, no capítulo 10, quando ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Depois nós encontramos aqui uma série de instruções privadas aos discípulos, né? As palavras consoladoras e a oração intercessora, nos capítulos 14 e 17. O que é uma coisa interessante, gente? Bem, eu não vou falar tudo porque eu fecho com essa coisa interessante que eu iria dizer. Mas perceba o quanto João gasta tempo descrevendo as palavras de Jesus em um período da sua vida. Tá? Daqui a pouquinho você vai entender em qual período a maioria das narrativas de João acontece. Né? Qual período da vida de Jesus que João mais se preocupa em narrar as suas histórias. E aqui nós vamos ter uma sequência de capítulos que você não encontra em lugar nenhum, em nenhum dos outros evangelhos. Eu, particularmente, fico pensando muito, né? Como os outros evangelhos não descreveram esse momento. Porque também foi um momento íntimo de Jesus com seus discípulos. Então, os capítulos, aí parece que está capítulo 14, versículo 17, na verdade não é. Os capítulos 14, 15, 16 e 17
Perceba, 14, 15, 16, 17, são 4 capítulos onde Jesus está dando instruções privadas aos seus discípulos, está dando palavras consoladoras, ele está orando pelos seus discípulos, né? E uma das coisas que Jesus diz, está no versículo 20, ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então, esse versículo 20 é um dos versículos que nós assim, precisávamos de verdade deixar assim na cabeceira da nossa cama, lembrarmos sempre, que ele orou por você. Ele orou por você. Então, também por aqueles que crerão em mim. Minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, né? Então, nós cremos em Jesus por meio da mensagem dos discípulos. Então, há uma oração de Jesus por você. Quando você se sentir que ninguém está orando por você, né? Tem pessoas mais melancólicas e tal, né? Quando você sentir isso, entenda que Jesus orou por você. Ele orou por você, tá? Bem, há algo também aqui que é particular, né, do Evangelho de João, é o encontro com os discípulos no Mar da Galileia. Só João narra sobre isso. Nenhum outro evangelho narra. E esse momento foi muito especial. Não sei se vocês lembram da história. Pedro está aparentemente nu, né? E quando eles veem Jesus, acho que posso fechar aqui. E quando eles veem Jesus, Pedro enrola ali numa capa, né? E ele pula do barco e já vai se encontrar com Jesus e tal, né? Nesse momento acontece também uma pesca milagrosa, eu falo sobre ela daqui a pouquinho, é o próximo ponto. E Jesus tem uma conversa, Jesus diz, não, quando os discípulos descem, Jesus já tinha feito um foguinho ali, e Jesus diz, traz os peixes aí pra gente assar e tal. Então Jesus tem um momento muito, muito íntimo com os discípulos, e algo muito poderoso acontece nesse encontro de Jesus no Mar da Galileia. A Bíblia fala que ele estava no Mar de Tiberíades. Se você for em Israel, você vai encontrar esse lugar, né? Só que você não vai encontrar como o nome de Tiberíades. Você vai encontrar como o nome de Tibérias. Então, ainda existe a cidade, né? Tiberíades. O Mar da Galileia ainda está lá, né? Ainda existem barcos muito aproximados do modelo que era na época de Jesus. Já falei aqui, quero repetir. Se Deus quiser, um dia nós faremos uma caravana, né? Para subirmos à Terra Santa, né? Então, e aí vocês vão poder conhecer Tiberíades, né? Ou Tibérias. Este lugar onde Jesus cura Pedro, porque aí Jesus vai dizer por 3 vezes, Pedro, tu me amas mais do que estes. E Pedro vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus de novo vai dizer, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E aí no versículo 16 nós encontramos a última pergunta, né, de Jesus. Ele diz, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas. E Jesus já tinha dito isso para Pedro, né? Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos, né? Cuida dos seus irmãos. Então, esse momento foi muito especial, porque vale lembrar que quando Pedro nega Jesus, os olhares de Jesus com Pedro se cruzam, né? E a Bíblia fala que Pedro imediatamente se arrepende, chora. E aquela foi a última vez que Pedro viu João, né? Aliás, que Pedro viu Jesus, né? Pedro não tinha tido essa oportunidade assim de conversar novamente, né, com Jesus. E agora Jesus está falando diretamente com ele, né? Ou seja, a última lembrança de Simão Pedro para com Jesus não foi da reprovação. A última lembrança de Simão Pedro para com Jesus foi a lembrança da confiança, da credibilidade. Você pode pastorear. Pedro, você não é aquele fracassado de quando nós nos vimos antes de eu morrer. Você é aquele a quem eu dou a você. Você é aquele a quem eu dei autoridade para cuidar dos seus irmãos, né?
Então, Jesus está ratificando aí, né, a liderança de Pedro, a credibilidade de Pedro. De fato, isso é muito lindo. Bem, existem 6 milagres aqui, registrados somente por João. Vamos passar um pouquinho por eles, que é a transformação da água em vinho, né? Onde a mãe de Jesus diz, façam tudo o que ele disser. Eu acho que de uma forma prática, a gente pode dizer que milagres acontecem quando nós estamos fazendo a vontade dele, né? Como a mãe de Jesus disse. Até uma coisa interessante aqui, irmãos. Vocês sabem que a água transformada em vinho é o primeiro milagre de Jesus, né? Registrado aí pelas Escrituras. É feita em Caná da Galileia, né? Então, são os milagres da Cananeia, né? Fugiu o termo aqui, mas é isso mesmo, Caná da Galileia, né? Então, algo interessante, porque eu me lembro quando eu cheguei em Israel, nosso guia estava explicando isso, os judeus casam na terça-feira. É uma tradição, não sei se ainda levam isso em consideração, me parece que sim, por uma questão de criação, né? Porque teria sido, então, no terceiro dia, né, a criação de Deus abençoando o homem. Então, tem umas ligações nesse sentido. Então, possivelmente numa terça-feira é que Jesus faz esse milagre. Só uma curiosidade, não sei se tem tanto interesse para você aí. Há muito para se falar, né, irmão, sobre esse milagre de Jesus feito num casamento, num ambiente de família, né? A transformação dessa água em vinho. Enfim, muitos teólogos interpretam esse milagre como a importância que Jesus dá para um casamento, né? Bem, vamos lá. Depois a gente tem a cura do filho do funcionário do rei. É bem interessante essa cura, porque Jesus nem conhece esse rapaz que ele vai curar, né? A Bíblia fala que um funcionário do rei pede para que Jesus cure o seu filho, né? E aí Jesus simplesmente diz, né? Volta para casa, seu filho viverá. Né? Volta para casa. Minha câmera está voltando aqui. Então Jesus simplesmente diz, volta para casa, porque o seu filho vai viver. E este homem crê. O mais importante, quer colocar aqui? E este homem crê. O mais importante dessa mensagem. Obrigado, Cristian. Está travando um pouco a imagem, né? Está bom, deve ser essa conexão. Bem, mas o mais importante é que esse homem crê na palavra de Jesus. Esse homem crê e volta para casa. E quando ele chega lá na casa dele, os seus funcionários vão dizer, olha, não, o seu filho está bem. Aí ele pergunta assim, que horas foi que ele começou a melhorar? E os homens respondem, foi ontem, por volta de 1 hora. Né? A febre desapareceu. Aí o pai reconhece que tinha sido naquela hora que Jesus tinha dito, seu filho viverá. Que lindo, irmãos, que lindo, que lindo, que lindo. Jesus nem tocou nesse homem, nesse filho, né? A gente não sabe a idade desse filho, mas Jesus nem tocou nesse homem, nesse menino. Jesus nem o conheceu. E Jesus simplesmente liberou uma palavra e esse menino foi curado, né? Esse filho do funcionário do rei. Aleluia! Isso é muito tremendo, muito tremendo. E depois a gente tem a cura do homem no tanque, né? Essa cura também é muito interessante de se ver, porque Jesus pergunta para o homem, Jesus pergunta assim, você quer ser curado? O homem, ao invés de responder sim ou não, o homem, esse paralítico, ele foca nas impossibilidades, né? Ele diz assim, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro doente entra antes de mim. Então, esse milagre é lindo. Jesus manda esse homem pegar a sua cama, né? Me falha a memória aqui, mas enfim, pega aí essa sua cama, né? E anda, né? Esse homem é curado por Jesus. Esse tanque de Betesda foi encontrado em Israel, né? Por arqueólogos. E é algo bem interessante sobre essa parte arqueológica aí que a gente não vai entrar.
Mas de fato existia e perdão por estar tão cansada, minha memória falha. Mas aquilo que foi encontrado, né, arqueologicamente, mostra que aquele lugar tinha algumas coisas que faziam referência a curas mesmo, né? Que aquelas águas, de fato, tinha alguma coisa meio mística mesmo, né? As pessoas acreditavam mesmo em curas ali. E Jesus... Deixa eu voltar, que eu acho que eu estou riscando a tela. E Jesus faz, esse milagre aí, né, para esse homem que estava paralítico. E agora a gente tem um outro milagre, também uma coisa interessante, que é o cego de nascimento, né? Vocês lembram dessa história? Os discípulos perguntam, Senhor, quem foi que morreu, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar esse risco aí que está na tela. Eu risquei a tela, acho que foi eu, mas eu não sei como eu apagar. Mas tá bom, não está prejudicando a compreensão, não. Então, e os discípulos perguntam, mestre, quem foi que pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? E disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Eu ouvi um doutor assim da Igreja de Deus falando sobre esse assunto, que é um dos mestres que mais gosto de ouvir, né? Principalmente da Igreja de Deus. E ele estava falando muito sobre essa meritocracia, e é isso que os discípulos estão perguntando para Jesus, né? Ou seja, se essa pessoa está doente, é porque isso é o mérito dele, né? É o que ele merece. Não, na verdade, quem está riscando não sou eu, não. Tem outra pessoa riscando a tela aí. Acabou de riscar novamente. Vê aí quem está riscando. Eu imagino que deve ser o co-anfitrião. Deve ser o celular do pastor Wesley, alguma coisa assim. Então, irmãos, o que Jesus vai dizer? Na verdade, esse ensino da meritocracia, que nós queremos viver sobre isso, né? Tipo assim, eu não estou jejuando, eu não mereço o batismo com o Espírito Santo. Eu não sou um bom crente, eu não mereço um bom emprego. Senhor, eu não mereço. E a gente fica nessa coisa da meritocracia, né? Que a gente tem que merecer para ter. Então, Jesus diz, nem ele, nem seus pais. Ou seja, em mim acabou-se a meritocracia. Em mim acabou essa coisa de vocês terem só o que merecem. Na verdade, eu estou cumprindo com toda a obediência. Então, pastor, você está me dizendo que eu não preciso ser bonzinho para ter aquilo que Jesus tem para mim? Não, você não precisa. Deus não vai te dar só porque você é bonzinho. Não existe isso. Jesus vai ensinar que nós devemos crer, Jesus vai ensinar que nós devemos pedir, devemos orar. Agora, obviamente que eu não estou falando para você ser um mau filho, desobediente, pecador. Não estou dizendo isso. Só estou te dizendo que quando você orar, você não deve orar por meritocracia. Jesus conta uma parábola de um fariseu que enquanto orava, batia no peito e dizia, eu entrego os meus dízimos, eu sou bom, eu sou justo, eu não faço isso nem faço aquilo. Jesus disse que essa oração não vale nada. Mas, por outro lado, Jesus disse que um samaritano, né, estava ali, um homem pecador, estava ali batendo no peito dizendo, Senhor, eu não mereço nada e tal. Jesus diz, essa é a oração, né? Então, quando a gente perde a consciência do mérito, de que você tem que merecer para ter, quando você perde essa consciência, isso te ajuda muito a te livrar da consciência de culpa, tá bom, irmãos? A consciência da culpa não é uma consciência bíblica. A culpa não faz parte da consciência de um cristão. Nós devemos ter arrependimento. A culpa não tem a ver com arrependimento, né? Eu posso me arrepender sem ter a consciência da culpa. Então, esse milagre é um milagre, mas ele carrega consigo um conceito teológico também muito interessante. A ressurreição de Lázaro, que nós conhecemos, e a segunda pesca milagrosa, que é aquela pesca na ocasião que Jesus já ressuscitado, já ressurreto, manda os discípulos lançarem a rede e eles pescam 153 grandes peixes. É nessa mesma ocasião
que Jesus conversa com Pedro, restaurando a fé de Pedro. E eu termino aqui, já um pouquinho de atraso, né, perdão. Eu termino aqui com essa observação. Talvez a mais notável de todas as características distintas de seu evangelho seja o fato de que mais da metade do espaço do livro seja dedicada a eventos da vida de Cristo e suas palavras durante seus últimos dias. Então, essa característica mais preciosa, talvez, do Evangelho de João, é que a maior parte da narrativa de João descreve os últimos momentos da vida de Jesus, né? Então, por isso nós conseguimos encontrar detalhes muito preciosos que não são encontrados nos outros evangelhos. Glória a Deus. Aqui eu encerro a nossa aula do Evangelho de João, né? Deixa eu fechar aqui. Bem, eu não vou